Bom dia, tudo bem, sexto ano? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar falando sobre água. Na última aula nós falamos sobre água, só que a gente falou dela de um modo geral, né? Onde a gente encontra os aquíferos, algumas características, coisas simples a respeito. Hoje nós vamos nos deter um pouco mais sobre os estados em que a água pode se encontrar, que são sólido, líquido e gasoso. E como acontece essa transformação de mudança de estado de um para outro, tá certo? A água no nosso planeta, como nós já vimos na nossa última aula, a gente pode encontrar ela de várias formas. Nos mares, nos rios, lagos, nas nuvens, nos lençóis subterrâneos, que são os nossos aquíferos, como a gente citou na última aula, no ar, nos animais, nas plantas, em nós, seres humanos, o nosso corpo ele é composto por 70% de água. Então, nós, seres humanos, temos uma quantidade muito grande de água também no nosso corpo. No nosso planeta, a superfície da crosta terrestre é uma camada enorme que é coberta por água, que é a nossa hidrosfera, ou seja, esfera de água. A água cobre cerca de 3/4 da crosta terrestre, ou aproximadamente 71% da superfície. Então, nós temos uma quantidade muito grande de água. Porém, nem toda essa água a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia. E aí é onde se encontram alguns problemas dentro dessa situação. Porque nós temos muita água? Temos. Mas o que a gente tem de utilização é apenas 3% dessa água para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Ou seja, é a quantidade que a gente chama de água potável. A organização molecular da composição da água. A água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e a sua fórmula é H2O. O que é exatamente isso? Átomos são as menores partículas que o indivíduo possa formar. É aquela partícula indivisível. É como se, por exemplo, você pegasse aquele giz que a gente utilizava anteriormente e fosse quebrando, chegar a um ponto que fica só aquela poeirinha e você não consegue quebrar mais. Então, aquilo seria um átomo, certo? Então, átomo é essa menor partícula em que eu não posso mais ser dividido. E a água, ela é formada por 3 átomos, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Molécula, que é a menor porção de uma substância contendo a mesma composição desta substância. Então, quando eu falo de molécula, eu estou falando dessa composição da água, H2O, hidrogênio mais oxigênio, tá certo? E o que seria isso? Hidrogênio e oxigênio são compostos químicos encontrados na natureza, é onde a gente encontra a água. Algumas substâncias ou algumas características que podem definir a nossa água, podem dizer se ela é, digamos assim, potável ou não. E o que seria essa água potável? Uma água boa para utilização, uma água que a gente pode utilizar para beber, para tomar banho, para cozinhar. Então, para que ela seja chamada de potável, que a gente possa utilizar ela, a gente vai ter ela em algumas características. Insípida, ou seja, sem gosto nenhum, inodora, não tem cheiro, e incolor, ela não tem cor. Essas são as principais características de uma água potável, que é aquela água que contém o mínimo de sais possível e que a gente pode utilizar nos nossos dia a dia, tá certo? Essas são as principais características. Aí pode dizer, por que insípida e não ter gosto? Porque se, por exemplo, você pegar a água do mar e você colocar na sua boca, você vai sentir um gosto salgado. Então, a água insípida é aquela que não tem gosto nenhum, é aquela água que a gente toma no nosso dia a dia, por exemplo, certo? Ciclo da água. Conjunto de mudanças de lugares e de estados físicos que acontecem com a água ao longo do tempo. Em média, cada molécula de água passa por este ciclo a cada 10 ou 15 dias. Existem moléculas que permanecem nos oceanos por mais de 150 anos. Então, o ciclo, como o nome está dizendo, ele é algo circular e não é algo que para, é algo contínuo, por isso que é o ciclo da água. E ele passa por algumas situações. Quem são essas situações? Observe que você vai ter a infiltração da água
nos lençóis subterrâneos, certo? Que é a minha água subterrânea. Essa água que se filtrou, ela vai para os lagos, rios, até desaguar no mar. Em um processo chamado de evaporação, certo? Num processo chamado evaporação, que é quando a água passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso, e aí isso influenciado por quem? Por a temperatura. Isso acontece em dias frios? Acontece, só que acontece bem pouquinho. Em dias muito quentes, aí você tem uma evaporação bem maior das águas dos rios, dos mares, dos lagos. E é por isso que no período de verão acontece muito de secar alguns açudes, secar algumas lagoas. Por quê? Porque a água que está contida ali, nos dias muito quentes, o que que acontece? Ela vai evaporar, ela vai passar para o seu estado de vapor, o estado gasoso, e ela vai para onde? Ela vai para as nuvens, certo? Ela vai para as nuvens e nas nuvens ela vai ficar lá, em seu estado de vapor de água. Dependendo do processo de temperatura dessa nuvem, se ela está aquecida ou se ela está resfriada, vai acontecer o que a gente chama de precipitação. O que é essa precipitação? A água que estava em estado de vapor, ela passa para um estado líquido e ela vai retornar à terra em tempos de chuva. Então é por isso que é um ciclo, ela não para, é algo contínuo, é por isso que sempre chove, é por isso que sempre tem dias quentes, é por isso que a gente consegue respirar por conta do vapor de água que está presente no ar que a gente respira, certo? E aí, diante dessa situação, o que é que a gente pode dizer? Hoje, se a gente fosse fazer uma análise, a gente pode estar utilizando a água do nosso dia a dia, aquela água que foi formada há milhões e milhões de anos atrás, na época em que foi formada a Terra. Exatamente. Por que isso? Porque a Terra, como é um ciclo, não existe a formação da água, mas existe esse ciclo que dá continuidade à água. Então, a água hoje que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia é a água que foi formada há milhões de anos atrás, quando houve a formação da Terra. Água doce no nosso Brasil. As principais fontes de água doce para o nosso consumo são os rios, lagos, represas e os lençóis freáticos, que são principalmente aquela água subterrânea que formam algumas minações, que é aquela água que jorra do chão para fora, para cima da terra. O Brasil possui a maior reserva de água doce subterrânea do mundo, que é o aquífero Guarani, que nós já falamos dele da aula passada. Mas aí só para a gente complementar, eu estou falando dele de novo, tá certo? Então ela passa por baixo de 8 estados brasileiros, Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, a sua distribuição de água não é uniforme. Outro problema é o desmatamento das nascentes e a poluição da água por agrotóxico e pelo esgoto doméstico. Então, além a situação da gente ter pouca água disponível para o nosso consumo, ainda tem a questão de outras situações que está diminuindo cada vez mais esse pouquinho de água que a gente já tem. Por quê? As nascentes de água, que são justamente nascentes vindas desses aquíferos, dos lençóis freáticos, eles precisam ter uma grande quantidade de árvore em volta, porque essas árvores em volta dele vai fazer o tipo de proteção, para que essas nascentes elas não sequem. E aí quando você desmata, você tira essa mata que a gente chama de mata ciliar, que é a mata que está ao redor dos rios, então você vai fazer com que aos poucos essa nascente ela vá secando, então você deixa de ter um certo local onde eu tenho água pura. Agrotóxico acontece muito porque hoje em dia as grandes lavouras, o pessoal que trabalha com grandes plantações, eles usam muito do agrotóxico para proteger suas plantas contra praga, para que essa planta ela fique madura mais rápido, para não ter desperdício de planta, para que essa fruta ela consiga sobreviver mais tempo, ela não fique podre com maior facilidade. Então, todos esse tipo de agrotóxicos, quando chove, ele vai ser para onde? Ele vai para a terra. E quando ele vai para a terra, ele está contaminando esses lençóis freáticos. Então, é uma forma também de contaminação da água potável que a gente deixa de ter, certo? Estados físicos da água, e aí a gente chega principalmente no ponto onde eu queria, que é o ponto mais forte, digamos assim, do nosso assunto, do nosso capítulo.
A água pode mudar de estado físico para outro, aumentando ou diminuindo. De acordo com o aumento ou diminuição da temperatura, eu vou ter essa minha mudança de estado físico da minha água. E aí ela pode ficar em estado sólido, líquido ou gasoso. Esses estados estão diretamente relacionados com a mudança de temperatura e pressão dessa água. A organização molecular também influencia. Nos estados sólidos, como o próprio nome já diz, que é algo bem fixo, não há mudança. Se ele está no estado sólido, ele vai se aderir ao formato em que ele foi colocado, por exemplo, no congelador. Se você colocar ali uma garrafa, vai virar uma pedra de gelo no formato da garrafa que você colocou. Se você coloca uma caçamba, que são aquelas caçambas que já vêm na geladeira, são vários quadradinhos pequenos, então ela vai tomar aquele formato. Por quê? A partir do momento em que ela se solidifica, as suas partículas se unem e ficam bem juntinhas uma das outras, como vocês estão podendo observar nesse estado aqui. As moléculas elas ficam juntinhas, unidas. No meu estado líquido, as moléculas elas já têm uma maleabilidade maior, ou seja, ela já toma uma forma, ela já se diferencia mais. Por quê? Como é líquido, ela não vai estar unida, ela não tem um formato uniforme. Se você, por exemplo, botar um pouquinho de água na sua mão, ela não fica parada na sua mão. A tendência é ela escorrer entre seus dedos. Então, é justamente essa característica das moléculas. Elas ficam bem soltas, entendeu? Ela não tem um formato específico. E o estado gasoso, mais ainda, elas ficam totalmente agitadas, elas não param como nos outros estados. E aí ela fica agitada por quê? Porque ela está sempre em movimento. O nome já diz, é um gás, então é um gás que fica solto no ar, por isso as suas moléculas ficam tão espalhadas. Características. No caso da força de coesão, no caso do sólido, são a atração, porque elas se atraem. Quando ela se atrai, o que é que ela faz? Ela forma um cristalino. Ela adquire a forma geométrica em que ela tiver inserida. A imagem que vocês estão vendo aqui em cima é justamente a caçamba de gelo que eu falei anteriormente. Então, o gelo ele adquire o formato, no caso, a forma geométrica da caçamba. Se for um coração, ela vai virar uma pedra de gelo em forma de coração. Se for um quadrado, ela vira um quadrado. Ou seja, a forma em que ela se encontrar, em que ela for colocada para virar gelo, ela vai tomar aquela forma. Por quê? As moléculas se atraem, formando aquela forma geométrica. Elas se unem, ficam bem juntinhas umas das outras. As moléculas não têm mobilidade, exatamente. Por elas ficarem juntinhas, elas não conseguem se movimentar. Elas têm aquele formato e ponto. Vibra em torno de posições praticamente fixas, ou seja, o movimento das partículas ocorre somente no retículo cristalino, ou seja, ela não tem essa movimentação. O seu volume é constante. De acordo com o local em que você coloque ele não vai ter mudança de volume, ele nem vai aumentar de tamanho, nem vai diminuir de tamanho. Ela vai permanecer naquele mesmo local, naquele mesmo tamanho, por conta do seu volume. São muito pouco compressíveis, ou seja, não tem uma facilidade para quebrar. Uma pedra de gelo que você pega ela do congelador, você não quebra com facilidade. Então, isso quer dizer que ela não é de fácil compressão. Pouca energia térmica, como suas moléculas estão paradas, sem movimentação nenhuma, então ela não tem energia para mobilidade. A água pura congela a temperatura de 0 graus Celsius ao nível do mar. Ou seja, se você colocar esse gelo, essa água, em mais de 0 graus, por exemplo, a 1 grau, ela não consegue atingir o congelamento por completo. Ela pode ficar meio cristalina, mas ela não atinge o ponto de solidificação. Então, se você colocar a 0 grau ou menos que 0 graus, aí você vai ter realmente o congelamento ou a solidificação dessa água. Se for mais que isso, ela não se encaixa. No líquido, as forças de coesão e repulsão se igualam, ou seja, elas têm uma igualização entre atrair e afastar. É por isso que a água no seu estado líquido, dependendo do local que você tiver, ela pode sair daquilo ali, ela pode se distanciar. Como eu já disse, se você colocar na sua mão, ela não vai ficar na sua mão, ela vai escorrer.
Isso é o que a gente chama de repulsão. Não apresenta um retículo cristalino, forma geométrica não é constante. Ou seja, por que não é constante? Porque se você colocar, por exemplo, ela em um copo, ela está tomando aquela forma. Mas se você tirar ela do copo, ela já deixa de ter aquele formato. Por ela ser líquida, ela não vai mais se adequar àquilo ali. Diferente do gelo, que quando você tira ele da caçamba, ele continua aquele quadradinho bonitinho que ele estava antes. No caso da água líquida, no seu estado líquido, ela não tem essa capacidade. As moléculas com maior mobilidade, como a água está líquida, então eu tenho uma movimentação das moléculas, elas conseguem se movimentar, digamos assim. O seu volume é constante, dependendo do local onde você coloque essa água. Os líquidos podem ser comprimidos, exatamente. Diferente do gelo, que você não consegue quebrar com facilidade, se você colocar um pouquinho de água na sua mão e você apertar, você vai fazer o quê? Você vai comprimir essa água ali e ela vai sair. Então, essa é a característica de ser ou não ser comprimidos. Pouca energia térmica e a água corre em seu estado líquido entre 1 graus aos 99 graus Celsius. É isso que eu disse anteriormente. Se você colocar a água para gelar e ela não tiver a 0 graus Celsius, ela tiver a 1 grau, ela já não vai congelar, ela não entra em estado sólido, ela continua líquida. E em 99, ela ainda está líquida. Passou para 100 graus Celsius, ela já entra em estado gasoso. Então, existe essa, digamos assim, característica de um estado líquido. Ela só pode ser estado líquido a partir de 1 grau Celsius até 99 graus Celsius. Menos que 1, ela fica em estado sólido, mais que 99, ela entra em estado gasoso. As forças de repulsão no seu estado gasoso são bem maiores e de coesão. Por que seria bem maiores e de coesão? Porque elas estão agitadas, elas estão soltas no ar, então elas podem colidir umas com as outras e podem estar soltas no ar. Eu aqui estou respirando por quê? Porque eu sei que tem vapor de água nesse ar em que eu estou respirando. A sua forma é inconstante, não existe um formato específico para o estado gasoso. No estado sólido ele tem um formato, porque depois que ele congela, ele adquire a forma do objeto em que ele foi colocado para congelar. Na forma líquida ele também tem um formato. Qual é o formato? O que você colocar. Se for uma garrafa, ele adquire o formato da garrafa. Se for um copo, ele adquire o formato do copo. Ele vai adquirir o formato onde ele estiver inserido. No caso gasoso, ele não tem um formato específico. É um gás, né? A grande expansibilidade, ou seja, ele toma o espaço em que ele se encontrar por completo, ele não tem algo restrito, né? Há uma grande compressibilidade, estão soltos no ar. O seu volume não é constante, as partículas movimentam com grande velocidade, por ser um ar, por ser um gás, elas se movimentam com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque a tendência do vapor de água, esse estado gasoso, é da água sair daqui, esse vapor de água sair da terra e ir para as nuvens. Então, ele tem uma movimentação e uma velocidade muito grande por conta desse direcionamento em que ela tem que tomar. Muita energia térmica, a água está condensada em forma de nuvens ou de vapor de água. A partir do momento em que ela chega na atmosfera, ela se condensa, ou seja, ela se iguala, formando as nuvens, que nós vamos ver lá na frente o que seria esse processo de condensação. Nós conhecemos os 3 principais estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Só que, de acordo com o que acontece a sua mudança de estado, ela adquire outros nomes, certo? Então, se ela está em seu estado sólido e ela vai para o estado líquido, ela passa por um processo que a gente chama de fusão, certo? De sólido para líquido. Ou seja, se você tirar o gelo do congelador e deixar ele na mesa ou numa pia, ele vai passar por um estado de fusão e volta a ficar líquido. Do seu estado líquido, ele vai passar por um processo que a gente chama de vaporização para o seu estado gasoso. É quando você, por exemplo, coloca uma água para ferver, certo?
E aí, quando ela está fervendo, que ela começa a sair aquela fumacinha, que é justamente quando ela está saindo de líquido para gasoso, a gente chama de vaporização. Esse estado de vaporização, que é o vapor da água, quando ele volta ao seu estado líquido, ele é chamado de condensação. Quando é que a gente pode observar? Se você colocar uma panela para ferver e você tampar essa panela, quando você retira a tampa, você vê aquele monte de bolinhas de água na tampa. Aquilo ali foi o vapor de água que se condensou, voltando ao seu estado líquido, certo? E quando ela sai do seu estado líquido para o estado de sólido, a gente chama de solidificação. É quando você pega a sua água, coloca no congelador e ela vira o nosso gelo. Ela passa por o estado de solidificação, certo? Essa transformação de estado sólido para líquido para vapor, a gente chama de sublimação, que também pode ser chamado de sublimação quando ele sai de vapor para líquido e de líquido para sólido. No estado de fusão, que é a mudança de estado sólido para o líquido da água provocada por o aquecimento. Se você tirar o gelo do congelador, ele está a 0 graus Celsius, certo? Quando você coloca ele, por exemplo, na pia, ele vai adquirir a temperatura ambiente, que, digamos, esteja em torno de 35, 40 graus, ou dependendo da situação. E o que é que vai acontecer? Ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Por quê? Porque a temperatura aumentou. A temperatura que estava a 0 graus Celsius foi aumentando, e ele chegou a um momento em que ele passou para a fusão, ou seja, ele começou a derreter. Ele está saindo de sólido para líquido. Então, quanto maior for a temperatura, mais rápido vai ser esse processo de fusão. Se tiver muito quente, você tirar o gelo do congelador e botar na pia, ele vai derreter com uma facilidade muito grande. Se você for um dia frio, por exemplo, você tirar da geladeira, botar na pia, ele vai demorar um pouquinho, porque a temperatura não está tão alta. Então, quanto maior a temperatura, mais rápida é a fusão desse estado. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, é o contrário da fusão. Por quê? Na fusão, quanto maior a temperatura, mais rápido o meu líquido vai derreter, o meu sólido vai derreter. No caso da solidificação, é o inverso. Quanto menor a temperatura, mais rápido o meu líquido vai se tornar sólido, certo? Então, a solidificação ela é o contrário da fusão. Na fusão, eu preciso que a temperatura aumente. Na solidificação, eu preciso que a temperatura diminua, tá certo? Vaporização, passagem de estado líquido para o estado gasoso por aquecimento. Também dependência fundamental de temperatura. Por quê? Porque a água, digamos assim, ela está no seu estado líquido. Você bota ela no fogo, ela começa a aquecer. Como eu disse lá no início, ela vai aquecer até 99 graus Celsius. Chegou em 99, quando ela passou para 100 graus, ela começa a evaporar. Você começa a visualizar aquela fumacinha saindo da panela. O que é aquela fumacinha? É a água que está evaporando. Ela está passando para o processo de vaporização. E aí, quanto mais quente for o líquido, mais rápido vai ser o seu processo de vaporização. Mais rápido ele vai começar a ficar gasoso, certo? Nesse processo de vaporização, chega um estágio em que ele passa por um processo que a gente chama de ebulição. O que é exatamente isso? É quando começa a formar aquelas pequenas bolinhas na panela. Você bota água no fogo, que ela começa a aquecer, ela começa a formar umas bolinhas, e essas bolinhas vão aumentando, até chegar ao ponto de vaporização, que ele sai do líquido para o gasoso. A evaporação pode acontecer, no caso, de uma forma lenta, quando você coloca a roupa no varal para secar. Você lava a roupa e você estende porque precisa que ela esteja seca para usar. Então, ela passa por um processo de evaporação. A água que está contida ali naquela roupa
de acordo com a temperatura ambiente, e aí nesse caso a gente depende da temperatura do ambiente, não mais a temperatura em que a gente coloca, por exemplo, uma panela no fogo, é mais a temperatura do ambiente, no caso o sol, a temperatura do sol que vai determinar se essa evaporação vai ser mais rápida ou mais lenta. Aí a gente tem também a ebulição, que como vocês estão vendo na imagem, aqui ó, a panela, estão vendo esse monte de bolinha, esse é o processo de ebulição que acontece na evaporação, na vaporização, certo? Então ela passa por esse processo, ela começa a formar essas bolinhas vão aumentando e chega um ponto em que você não tem mais bolinhas, você só tem a água evaporando. E temos também o processo que a gente chama de calefação. O que seria esse processo de calefação? É quando a água ela passa por um estado de vapor muito rápido, muito brusco. Vou dar um exemplo. Principalmente em BRs, quando você está com a pista, em dias muito quentes, que de repente começa a chover. Quando você olha para a pista, você vê como se fosse uma poeirinha no chão. O que aconteceu? A água, quando ela bateu na pista, a pista estava muito quente, então ela só fez bater e evaporar. Então ela cria como se fosse uma nuvem de fumaça bem pequenininha na BR, na pista, como para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então isso é o que a gente chama de calefação. A altitude e a pressão atmosférica, elas têm uma influência muito grande nesse processo de vaporização. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, eu vou ter um ponto de ebulição mais rápido para a minha água. Condensação ou liquefação. Eu posso utilizar tanto um nome quanto o outro, tá, pessoal? Que é a passagem do estado de gás para o estado líquido, através de um resfriamento. A temperatura não diminui enquanto está acontecendo a condensação. As pequenas gotas de água se formam porque o vapor de água que existe no ar entra em contato com a superfície fria e se condensa. Esse processo de condensação ele acontece principalmente nas nuvens, certo? Então, as nuvens ela têm aquela quantidade de vapor de água. Então, de acordo com a temperatura vai diminuindo, eu deixo de ter vapor de água para ter gotas de água. E aí, quando eu tenho uma quantidade muito grande de gota de água, eu vou ter chuva, certo? Então, essa condensação, ela acontece, um exemplo principal, são principalmente a formação das nuvens. Então, ela sobe em vapor de água, diminui a temperatura, ela deixa de ser vapor e passa a ser gota de água. Exemplos: o orvalho e a geada. Às vezes, quando está frio, logo de manhã, vemos muitas folhas e flores nos carros e vidraças, outros objetos que estão ao ar livre ficam cobertos por gotas de água sem que tenha chovido. É justamente o vapor de água, ele se condensou, formando pequenas gotas de água nos objetos que estavam expostos a ele. Por que exposto? Porque se tiver, por exemplo, um carro que estiver guardado numa garagem, ele não vai estar exposto a essa quantidade de vapor de água para se condensar. É diferente. E a geada, se a temperatura estiver muito baixa, a água pode congelar sobre as superfícies frias, formando uma camada de gelo, que é a geada, que pode causar prejuízo às plantações, já que o frio pode destruir folhas e frutos. Isso acontece muito nos locais mais frios, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São locais em que tem uma probabilidade maior de geada, porque são locais mais frios. E aí alguns pontos perdem algumas lavouras por conta dessa quantidade de gelo que se forma nas plantações. A neve também é um outro fenômeno que está relacionado ao processo de condensação, que acontece quando as nuvens se encontram com temperatura inferior a 0 graus Celsius. Desse modo, o vapor de água se condensa formando cristais de gelo, que pode apresentar diversas formas. No caso, como a gente viu, quando eu chego, a minha temperatura está 0 graus Celsius, então eu tenho um processo de formação de quê? De gelo. Eu passo a solidificar a minha água. Então, se o local tiver muito frio, o meu vapor de água, ao invés de se tornar líquido, que ele está em vapor, em vez de ele se tornar líquido, ele se torna pequenos cristais. É como se fossem pequenas pedrinhas de gelo. E aí eu posso ter o que a gente chama de neve, cair neve. São aquelas gotinhas pequenas de gelo
bem pequenas mesmo, nesse caso de neve, que a gente pode ter também o caso de granizo, que também é a formação, é a transformação do meu vapor de água diretamente em gelo por conta da temperatura da minha nuvem. E aí, nesse caso, eu posso ter os sólidos maiores. A neve são sólidos pequenos, no caso o granizo são sólidos maiores, porque realmente são pedras de gelo que caem do céu. Sublimação. Passagem do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa através de aquecimento. Um exemplo muito Um exemplo muito bom da sublimação é o que a gente chama de gelo seco, que se vê muito, principalmente em festas, em boates, o pessoal coloca o gelo seco, que fica aquela fumaça no ar. Então, aquela fumaça é causada justamente por o que a gente chama de sublimação. É como se você pegasse o gelo, colocasse diretamente em um objeto e esse objeto já o transformasse diretamente em seu estado gasoso. Então, ele não passa por um estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso. Então, a água é fonte de vida. Não importa quem somos ou o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Não importa se a nossa cidade é abundante em água ou não. Não importa se na nossa casa chega água todos os dias ou não. A gente tem que pensar em nós e tem que pensar nos outros. Se a gente tem água em quantidade e em abundância nas nossas casas, a gente tem que pensar naquele colega que não tem. Por quê? A nossa cidade, principalmente, ela é uma cidade de muitos altos e baixos em sua geografia. Então, em casas em que elas são mais baixas, a água chega com maior quantidade, chega com mais força. Em locais mais altos, a água já não chega com tanta força assim. Então, não é porque na nossa casa chega com muita força que a gente vai gastar de qualquer jeito. Temos que ter consciência. A água é um bem que está começando a ser racionado, então a gente precisa ter cuidado com ela. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e suas nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para as nossas vidas. Então, não vamos esquecer dessa importância da água nas nossas vidas. Nós precisamos dela, nós dependemos dela. Ninguém sobrevive sem água. É um dos bens em que jamais a gente vai poder sobreviver sem ele, que é a água, tá certo?